Olá, muito bom dia para quem está nos acompanhando no Facebook da Prefeitura de Erechim. A gente inicia neste momento a live de apresentação do Plano de Ação Estratégico para a reabertura do Castelinho. Sejam todos bem-vindos para quem está participando dessa live, para quem vai entrando no decorrer da nossa conversa. E dessa conversa vão participar o vice-prefeito de Erechim, Flávio Tirello, também a presidente da Câmara de Vereadores, a vereadora Ana Oliveira, e o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Neidmar Alves. Também participam desta conversa e vão fazer a apresentação a arquiteta-chefe do Serviço de Patrimônio Histórico e Cultural, Ariane Pedrotti de Ávila Dias, e também a arquiteta da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, Gabriela Dal Bosco. De imediato, eu vou passar a palavra ao secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Neidmar Alves. Bom dia, secretário. Bom dia, Roger. Cumprimentar nosso vice-prefeito, Flávio Tirello. Nesse momento, dedicar com muito carinho a ele e ao prefeito Polis o empenho que ambos estão tendo para que esse projeto atinja o ponto que deve atingir para que o início, após o referendo do IFAI, iniciemos imediatamente aquilo que todos nós esperamos. Muito obrigado, vice-prefeito Flávio. Vereadora presidente da Câmara, Ana Oliveira, uma entusiasta da cultura, conversamos muito, com grande satisfação que este momento, para mim, juntamente com este Poder Legislativo em seu nome, se sente atuante, se sente firme, forte, vigoroso, para que a gente dê conta da envergadura, da proporção cultural, histórica, que o restauro deste prédio nos trará. O trabalho realizado pela equipe técnica, coordenada pela Ariane Pedrotti, juntamente com a Gabriela Dal Bosco e os estagiários dentro do Departamento de Patrimônio da Secretaria, ele vem ocorrendo de forma contínua. Embora, em alguns momentos, do ponto de vista da organização política, ele tivesse tido alguns percalços, alguma falta de entendimento, o trabalho técnico permaneceu atuante durante todo o período. Agora, atingimos um processo e um nível de maturidade da gestão para reconhecimento de como os protocolos para o restauro deste edifício são requeridos, e com uma equipe bastante organizada, fruto da sensibilidade do governo em fortalecer a equipe e assim criar as condições que são necessárias para que tenhamos êxito nesse projeto. Como os senhores e as senhoras, vice-prefeito, presidente da Câmara, equipe, assistirão a partir de agora, é um projeto que nos coloca numa posição de reconhecimento muito grande. Somos, sem dúvida nenhuma, com esse projeto, nos consideramos e considero, até por ter estado à frente do Conselho de Estado e lá passado por nós muitos projetos de restauros no estado do Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, este que será apresentado é exponencial. Mas encerro dizendo que, para que tudo isso se transforme em realidade, é necessário um vigor, é necessário determinação no ponto de vista do financiamento desta obra, que será realizada em 3 fases. Portanto, esta secretaria, este secretário, juntamente com o governo, com o prefeito Polis, vice Flávio, com apoio da Câmara de Vereadores, através da presidente Ana Oliveira, estará, a partir desse momento e a partir da chancela do IFAI, diariamente em busca desses recursos. Durante a apresentação, haverá um espaço, inclusive, para que isso fique mais claro, mas as fontes de financiamento que iremos buscar passam desde leis de incentivo públicas, até mesmo financiamento privado, e até mesmo acordos que poderemos construir para que os recursos que, ora, são utilizados por outras estratégias no nosso município, durante esse período, pelo menos nos próximos 2 anos, sejam resguardados para esta grande obra no nosso município e na nossa região. Cumprimento a todos,
Agradeço muito a participação dos senhores e estamos à disposição. Forte abraço. Muito obrigado, secretário Neidmar Alves. Eu lembro que a gente está sem máscara durante essa transmissão, porque estamos em locais fechados, em locais individualmente, cada um, né? Então não há necessidade do uso de máscara. Essa apresentação, que seria pública, mas devido à pandemia também, aos protocolos de bandeira preta, está acontecendo online no Facebook da Prefeitura de Erechim e vai seguir disponível para quem quiser assistir depois em outro momento. Eu passo a palavra agora para a presidente da Câmara de Vereadores, vereadora Ana Oliveira. Bom dia, vereadora. Bom dia, Roger. Cumprimentar você, Roger, cumprimentar a Gabriela, a Ariane, o secretário Neidmar, em especial aqui o nosso vice-prefeito, Flávio Tirello. Flávio, em seu nome, nós, enquanto presidente da Câmara, representando aqui os 17 vereadores, os demais 16 vereadores, eu gostaria de cumprimentá-lo, parabenizá-lo pelas ações que estão desenvolvendo em prol da prevenção, dos cuidados com o nosso cidadão, enfim, para que tenham uma infraestrutura condizente com o momento que estamos passando. Então, parabéns a vocês, parabéns pelas ações todas, sabemos da dedicação que vocês, enquanto equipe, estão tendo. Contem sempre com a Câmara de Vereadores. E vejam bem, mesmo diante de uma situação como estamos passando, a cidade não pode parar. Todos os demais projetos têm que darmos continuidade. A economia tem que fluir, a educação tem que ser dada continuidade e a cultura não poderia ficar para trás também, em hipótese alguma. A nossa cultura é o nosso bem precioso. O nosso castelinho representa, tem esse simbolismo muito forte na consolidação da nossa cidade, na organização da nossa cidade, e ele representa muito para todos os cidadãos, visto que foi no início da nossa colonização que ele recebia todos os colonizadores para ali, então, serem distribuídas as terras, bem como também lhe servia para aquela assistência social necessária para abrigar as pessoas que aqui chegavam naquele momento, que era um momento muito difícil, era um momento em que a nossa cidade estava sendo colonizada. Então, diante desse relato, eu já expresso a importância do nosso castelinho, a importância desse patrimônio que representa toda uma história da nossa cidade, das famílias que aqui construíram essa cidade, que hoje nos orgulha, que a gente tem o prazer de viver aqui e temos o prazer de lutar por ela. Então, eu desejo parabenizar a toda a equipe que incansavelmente, e eu sei o quanto difícil é de organizar toda uma documentação, todo um projeto de preservação, passar etapas de aprovação nos institutos e muitas vezes não recebendo o entendimento de uma comunidade, que isso é preciso ser feito, que isso é preciso ser respeitado. Nós temos todos os institutos que a gente deve prestar, digamos assim, contas tecnicamente, e então isso leva tempo, toda essa análise. Mas eu quero parabenizar, no nome da Ariane, toda essa equipe de pessoas, de servidores, de técnicos, né, de estagiários, que participaram dessa construção. Com certeza, essa etapa será uma etapa maravilhosa e que já vai dar uma visibilidade e uma preservação para o nosso castelinho, para essa obra que a gente defende, como todos vocês defendem. Contem sempre com a Câmara de Vereadores, estamos aqui, já foi instituído
a Comissão de Cultura, a pedido do vereador André, e todos os demais vereadores apoiaram e estão integrando agora, que é uma forma de estar junto de vocês para nós trabalharmos pela cultura. Muito obrigada, um bom dia e um bom trabalho para todos nós. Tá certo, muito obrigado, vereadora presidente da Câmara de Vereadores, Ana Oliveira. E agora eu passo a palavra, então, para o vice-prefeito de Erechim, Flávio Tirello. Bom dia, vice-prefeito. Bom dia, Roger. Um bom dia especial a todos que estão nos acompanhando nessa live. Um bom dia à presidente da Câmara, minha grande amiga Ana Oliveira. Bom dia ao secretário Nedimar Alves, secretário da Cultura, Esporte e Turismo. Bom dia à arquiteta Gabriela, à arquiteta Ariane, que estão encabeçando esse projeto tão importante do Castelinho. Então, pessoal, eu acho que a cultura é muito importante e o Castelinho tão bem representa não só os antepassados, como diz a Ana, mas a nossa cultura atual. Hoje, com tão poucos patrimônios públicos, tão poucos espaços que podem ser usados por uma infinidade de variedades, resgatar esse patrimônio histórico e cultural como é o Castelinho, para nós é questão de prioridade. Sabemos que existem opiniões contrárias, opiniões que não deveria ser investido recursos ali, mas nós temos o conhecimento que restaurar o Castelinho e devolver esse tão importante patrimônio para a comunidade é uma questão que nós estamos lidando com prioridades. Lá já foi investido alguns recursos, a primeira fase da restauração foi feita. Se não tivesse feito essa primeira fase, de repente o Castelinho hoje não estaria de pé. Posteriormente, isso há 5, 6 anos, o Castelinho está praticamente, foi deixado de lado, mas nós, nessa administração, resolvemos dar prioridade, colocar o Castelinho novamente na vitrine. Quero parabenizar o trabalho que a Ariane, a Gabi e a sua equipe está fazendo, a sua equipe técnica, encabeçada pelo secretário Nedimar, de valorizar o Castelinho e dar a importância que ele merece. Lembrando a todos que o Polis é muito favorável a essa restauração, eu sou favorável, e essa restauração está sendo muito bem embasada pelos órgãos competentes. Futuramente, ali na apresentação, o pessoal vai falar mais. Mas quero deixar bem claro que nós, como gestores públicos, sabemos da importância que o Castelinho tem e torcemos para que daqui 1, 2 anos o Castelinho volte a ser de convívio da comunidade, e aquele espaço público possa agregar a muita gente, contentar a muita gente. Isso que é importante, sempre dentro dos parâmetros legais, dentro da lei, enfim, mas nós, como poder público, vamos dar total condições a vocês. Essa equipe bravamente está liderando esse processo de retomada do Castelinho, de restauração do Castelinho, para que em pouco tempo, se Deus quiser, ele volte a estar disponível para a comunidade. Parabéns pelo trabalho, e nós só temos a aplaudir e dizer que mesmo nesse momento complicado, a pandemia acelerando, as coisas acontecendo de uma forma que às vezes está até fugindo do controle, não só aqui de Erechim, como no estado, como no Brasil, aumentando muitos casos, estamos preocupados. Há pouco eu vim lá do Hospital Santa Terezinha, de uma reunião com o diretor Ayub, mas não podemos deixar de lado os outros quesitos, como o Castelinho, como a cultura, que é muito importante, e o que depender de mim, do Flávio, pode contar comigo, tá bom, pessoal? Uma boa explanação e um abraço a todos aí. Tá certo, muito obrigado, vice-prefeito Flávio. Muito obrigado também à presidente Ana Oliveira. Eu deixo vocês à vontade, caso queiram deixar essa transmissão. A gente sabe que vocês têm outros compromissos. Eu queria fazer uma justificativa também, que a gente agendou o início dessa transmissão para as 9h30 da manhã. Iniciamos um pouquinho atrasado, devido também a problemas técnicos. A live necessita internet, então isso acontece de vez em quando. Mas tudo certo, seguimos aqui. Deixo as autoridades à vontade. Muito obrigado pela participação. E agora eu vou passar a palavra, então, para a arquiteta-chefe do Serviço de Patrimônio Histórico e Cultural, Ariane Pedrotti de Ávila Dias. Ariane, bom dia. Está contigo a palavra. Bom dia, Roger. Queria desejar bom dia a todo mundo que está nos assistindo nessa manhã. Um agradecimento especial ao vice-prefeito Flávio, a Ana Oliveira, e ao secretário por ter dado esse apoio nesse momento, né, de poder apresentar esse trabalho
um trabalho que vem há bastante tempo sendo feito, como o próprio secretário já falou anteriormente, vice-prefeito, é um trabalho de bastante tempo, e agora a gente está finalizando, chegando nesse resultado de trabalho, que vem de equipes que já passaram pela secretaria, estagiários que já foram, pessoas que estão chegando agora e que estão fazendo parte dessa equipe, e a gente vai compilando esse trabalho, e que agora finalmente a gente pode apresentar ele para a comunidade e dizer, olha, isso é o resultado de um trabalho que foi feito não só por nós, mas pela própria comunidade, por grupos artísticos, por pessoas que participaram ativamente desse plano todo e do que vai ser o Castelinha logo ali na frente, e a gente tem muita satisfação e muita alegria mesmo de chegar hoje e poder mostrar um pouquinho do resultado desse trabalho. Eu vou pedir para colocar a apresentação. Nós preparamos, então, uma apresentação sobre o projeto, alguns outros detalhes que eu acho que são importantes a gente destacar. Algumas imagens a gente já divulgou, eu acho que o todo do projeto, assim, agora a gente vai começar a falar a respeito. Eu acho que de uma maneira introdutória, assim, como a gente está divulgando na página da prefeitura, eu acredito que tem a gente de fora que está assistindo, algumas pessoas não estão totalmente a par do que é a importância desse prédio para o município de Erechim. Eu acredito que tenha pessoas de fora que estão assistindo, que até ao longo dos últimos dias entraram em contato solicitando informações a respeito do prédio e tal. Então, de maneira muito rápida, eu vou explicar do que se trata o Castelinho, né? Então, por que é esse símbolo tão importante para nós? O Castelinho, então, ele já passa do centenário, né? Ele foi inaugurado ali entre 1914 e 1915, e ele foi construído aqui na região para ser a sede da Comissão de Terras do Estado, aquele escritório onde ele tem a divisão e distribuição das terras com a vinda dos imigrantes aqui para essa região. Então, ele, por si só, pela própria função que ele exercia nesse momento, ele foi um prédio muito importante. Além disso, ele foi um dos primeiros edifícios que foi construído na cidade, e a sua importância arquitetônica também, né? Ele foi construído como um palacete, né? Todo em madeira. Então, inicialmente eram 3 pavimentos, esses que aparecem na imagem, os 3 pavimentos a partir do nível da rua, totalmente em madeira. Então, estrutura, parede, vedação, esquadrias, telhado, todo ele em madeira, e mais a parte de contenção e fundações ali que são em pedra basalto, que é uma pedra que é muito comum aqui na região, né? Ao longo dos anos, nesse tempo todo, o Castelinho teve outras funções, né? Além de ser o escritório sede da Comissão de Terras, o andar de cima, esses 2 pavimentos superiores, eles foram construídos para ser a moradia, né, da equipe que vinha para fazer essa divisão de terras, né? Então, durante muito tempo, esse andar de cima ele foi moradia. O andar térreo, o escritório, foi em diversos momentos. O Castelinho ele funcionou, por exemplo, como hospital, como escola, como diversos departamentos públicos, e ao longo dos anos ele foi se transformando também, né? Ele teve 2 pavimentos acrescentados abaixo do nível da rua. Quem não conhece a área até se surpreende como é grande, né? Porque o que a gente vê da rua são 3 pavimentos, ainda entrando no terreno por conta da topografia, ele tem mais 2 subsolos abaixo. Esses 2 subsolos, o primeiro ele parte em madeira, parte em alvenaria, o último lá de baixo totalmente em alvenaria. Acho que depois, ao longo da apresentação, vai dar para entender um pouquinho melhor isso. Lá na década de 80, ele foi encaminhado, então, a tombamento a nível estadual, já que ele tem uma importância muito grande, não só para o município,
mas pela função que ele exerceu no Estado enquanto escritório dessa comissão, né, onde as pessoas chegavam na cidade de Erechim e que elas recebiam os seus lotes, a sua nova moradia, né. Então, ele foi tombado em 1982 e em 1998, ele recebeu, depois de vários processos, o município recebeu a doação desse prédio com a finalidade de uso cultural. Tá? Então, antes disso ainda houveram outras funções, outras adaptações. Então, é a partir desse termo de doação que a gente começa a trabalhar com a função de uso cultural do prédio. Eu acho que uma coisa bem relevante com relação a isso também, para quem não conhece, o Castelinho, a gente vê da rua como ele tem 2 edifícios bem grandes na lateral, não é possível enxergar o terreno, mas é um terreno bem grande, ele tem 75 metros de profundidade, ele tem um jardim significativo nos fundos, com várias árvores nativas, com árvores frutíferas que foram sendo incorporadas ao longo da vida do edifício, e é uma área que compõe esse tombamento, que compõe a importância e relevância do prédio, inclusive considerando uma área central, onde a gente tem vegetação quase que somente nos canteiros centrais e nas praças. O Castelinho, por si só, e o terreno que ele tem, ele é praticamente um pulmão dentro de num miolo de quadra, né? Acho que pode passar mais uma. Então, assim, eu coloquei uma prancha muito rápida para a gente explicar o contexto, que é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida e que nos perguntam muito relacionado aos processos anteriores, projetos. De 2012 para cá, que eu acho que é a parte mais recente que cabe a gente citar aqui com relação a intervenções e obras, começou a se trabalhar com essa ideia de ocupação do Castelinho para uso cultural. Foi feito um projeto lá atrás ainda, que em 2013 e 2014 foi feita uma recuperação estrutural. Essa recuperação estrutural ela foi muito relevante, porque o prédio, naquela época, ele carecia muito de intervenção de restauro estrutural, porque ele vinha sofrendo há muitos anos sem manutenção, sem investimento em cima dele mesmo, e então foi recuperado o telhado, foi feita uma recuperação muito grande na parte estrutural, e graças a isso, graças a essa intervenção, que o Castelinho ele pôde se manter por todos esses anos. Naquela etapa a gente tinha previsto 3 fases de obra, infelizmente por diversas questões a segunda etapa da obra ela foi cancelada, então foi recuperada a estrutura, e a parte complementar, que seria para a abertura do prédio em si, que a hidráulica, elétrica, essa parte mais fina de obra, de acabamentos mesmo, mobília, ela acabou não sendo feita lá em 2017, e a partir de 2018 a gente retoma as conversas com o Wi-Fi para tentar fazer uma reavaliação do prédio, porque afinal de contas, de 2013, 2014 que teve a obra, até 2018 o prédio seguiu fechado apenas com a equipe de zeladoria que fica lá dentro e que faz os cuidados do prédio e a manutenção da área externa, né? Então, a partir daí a gente começou a refazer os trabalhos de avaliação do prédio, ver qual era a situação estrutural dele, o que era necessário ser feito em termos de restauração mesmo, de madeiras, de esquadrias, de telhado, e fazer uma conversa com a população, porque, afinal de contas, por ser um símbolo tão importante para a gente, não só para nós, como para o estado do Rio Grande do Sul, ele a gente necessitava de uma coisa que não tinha sido feita até então. O Wi-Fi nos colocou o seguinte: é muito importante
quando se coloca um uso cultural, que se discuta com a população. Vocês precisam saber quem são os grupos culturais, quais são as demandas, como a população enxerga esse prédio em termos de uso, qual é o uso cultural que cabe a Erechim no momento em que está se propondo um espaço para ser ocupado pela população, né? Então, a partir daí, a gente começou a fazer esse trabalho de conversar com as pessoas, foi aberto concursos de ideias, a gente começou a buscar trabalhos acadêmicos para ver o que os estudantes de arquitetura, como isso era visto dentro da academia, quais eram as nossas possibilidades em termos de projeto, de intervenção, porque, na realidade, nós temos a visão técnica, mas como o prédio não é para nós, não é a minha vontade, não é a nossa ideia, não é propor um projeto de cima para baixo e querer que as pessoas aceitem, né? A realidade é diferente. Se o projeto é para a população tem que ter a voz para se manifestar e dizer, olha, nós vemos esse prédio aberto de tal maneira, e foi o que a gente fez lá no início. Nós criamos uma comissão que trabalhou também ativamente durante um tempo com as análises desses usos, daquilo que foi pedido. Nós temos uma especificidade que é um prédio em madeira, então existiam alguns usos que não cabiam, que não eram compatíveis com a estrutura do prédio, e então a gente foi refinando essas conversas, esses trabalhos, essas ideias, que foram compiladas num plano de uso, num plano de ocupação, que se transformou nesse projeto que a gente está apresentando hoje. Esse ano agora, de 2020, a gente, mesmo em pandemia, mesmo em toda essa situação, a gente seguiu trabalhando. Estamos agora no primeiro dia do mês 3 de 2021, apresentando um resultado que não vem desse ano, não começou agora, vem de lá de trás, então por isso que eu trago esse histórico todo. E então agora vamos mostrar um pouco do que é o resultado desse trabalho, né? Aqui eu acho que eu já citei, né, que esse projeto ele iniciou então a partir da criação de uma comissão técnica. A gente fez audiências públicas ainda 2018, 2019. Essa imagem que tem aqui, então, é um concurso de ideias que foi feito pelo IAB. Então, naquele ano, foi conversado com a prefeitura, dentro desse grupo técnico, e a gente, como estava buscando essas ideias, foi feito esse concurso de ideias, várias coisas muito boas saíram dali. O IAB é um instituto que é muito parceiro da gente, eles trabalharam sempre muito em cima de nos apoiar com relação a esses projetos, com as comissões, tudo que a gente fez lá do início. E, então, a parte técnica do projeto, então, de intervenção foi baseado nos materiais e técnicas tradicionais. Acho que uma coisa que é bem importante... Volta um pouco, Gabi, só para eu seguir mais uma partezinha lá. Sim. Eu acho que com relação ao que as nossas escolhas de projeto, eu não vou me deter muito detalhadamente nisso, até porque acho que tomaria bastante tempo, mas existe uma coisa que é bem relevante no município e que gera, eu acredito que até um mito, que é da ideia que as pessoas têm de que seria impossível um prédio ser construído em madeira sem nenhum prego. Isso, eu não sou natural de Erechim, eu moro aqui há 21 anos agora, e me tornei Erechim ao longo desse tempo, aprendi a ver a história de Erechim, a história do Castelinho com muito carinho, e uma das primeiras coisas que eu ouvi lá atrás, e tenho certeza que muita gente que vem a Erechim ouve também, que, nossa, foi construído sem nenhum prego. A nossa ideia de intervenção do projeto, a maneira como a gente começou a tratar esse projeto, foi tentando desmistificar isso. A gente vê como muito importante a manutenção dessa técnica construtiva tradicional, do uso da madeira, do entalhe da madeira, do encaixe
da madeira, principalmente, para que desmistifique esse mito de que é impossível um prédio sem pregos, né? Então, toda a nossa intervenção foi baseada no uso da madeira, tá? Com muito trabalho de encaixes, com ensambladuras, que seria o termo técnico para esses encaixes em madeira, com o uso dos tabiques, por exemplo, que o tabique, ele teria uma função de pregos, só que em madeira. Então, para alguns tipos de encaixe se usa esse tabique. A gente consegue ainda hoje identificar em vários pontos do prédio esses encaixes. Então, acho que de maneira técnica, a nossa ideia é criar na própria obra e no pós-obra uma educação patrimonial, que as pessoas consigam ir até lá e ver esses encaixes e entender como isso funciona, como isso era possível, e da mesma maneira preservar o saber tradicional. Porque eu até destaco aqui no final desse slide o quanto é importante a manutenção do saber para poder manter um patrimônio. A gente tem perdido ao longo dos anos essa técnica, pelo menos aqui na nossa região, e para a gente poder preservar o castelinho, eu acho que é de entendimento básico de todo mundo que a técnica precisa se manter também. A gente precisa trabalhar com essa madeira e mostrar que sim, é possível a gente manter esse prédio por muitos e muitos anos com a mesma técnica que foi empregada nele lá atrás. Gabi, tu pode passar agora. Então, o programa de necessidades que a gente tem a partir daqueles estudos que eu citei antes, então foram solicitadas exposições, áreas de exposições temporárias, mas que o prédio não fosse apenas para isso, porque se for um espaço só para exposições temporárias, a gente perde a fluidez do prédio, não só exposições permanentes também, mas espaços para aulas e oficinas, um espaço de informações ao turista, e espaço de alimentação. Eu acho que a parte da vida dos museus e dos centros culturais é o atrativo que esses espaços têm, e que às vezes envolve sim a alimentação. Aqui nós tivemos que tomar bastante cuidado de que maneira isso aconteceria, claro, lá na frente a gente vai explicar um pouco sobre isso. Outras áreas seriam os espaços multiuso, ou seja, para que sempre a gente pudesse ter uma rotatividade de usos e de coisas acontecendo, porque a nossa intenção é que as pessoas sempre possam ir até lá e sempre tenha alguma coisa diferente para ver ou para fazer. Então, esses espaços multiusos, as exposições e as oficinas, eles são o coração do castelinho, é o que vai fazer com que ele tenha vida o tempo todo, o ano inteiro, e que sempre estejam acontecendo coisas diferentes. Além disso, nós temos uma área externa, que eu já falei que ela é bem grande. A gente ouve às vezes as pessoas, nossa, mas eu nem sabia que tinha todo aquele espaço lá atrás, mas é muito grande essa área, e realmente é. O castelinho, ele tem uma área muito bonita lá atrás. A gente vai mostrar nas imagens adiante o que a gente está propondo para essa área. Além, é claro, do setor administrativo e áreas de apoio que seriam para o uso do prédio, né? Então, aqui, o setor administrativo, a administração do prédio, a parte de informação ao turista, essas salas, assim, que são necessárias para que se faça toda a organização do restante do que vai acontecer no prédio, e as áreas de apoio, né, que seriam os sanitários, acessibilidade, fraudário, copa, depósito, essas coisas. Dentro dessa intervenção, o que a gente propôs, assim, que é mais permanente, digamos assim, são essas áreas de apoio. O restante, boa parte das coisas, assim como a gente vê em muitos projetos de restauro, a gente previu de uma maneira que não fosse perene, permanente. Então, essas estruturas em madeira que a gente está propondo, os decks, as áreas externas, alguns elementos, vocês vão poder perceber que eles são passíveis de remoção, de trocar de lugar. A nossa ideia é ter espaços fluidos
e que possam ser moldados à medida que a gente vai tendo diferentes atividades. Então, a ideia do projeto é essa, exceto, é claro, na necessidade de adaptar banheiros, de colocar acessibilidade, elevadores, plataformas, essa coisa que é necessária, são elementos que são básicos para todo o espaço onde a gente vai ter utilização da população em geral, né? Assim como qualquer comércio, como qualquer teatro, como qualquer outra área que não fosse de patrimônio, né? Aqui a gente fez um cortezinho do terreno, eu não sei se fica bom para todo mundo enxergar, mas é um perfil da frente do terreno para o lado esquerdo, aos fundos do terreno lá atrás. Toda essa massa verde, ela existe, a gente não está mexendo nela, então tem caminhos que já existem lá atrás que a gente só está melhorando o piso mesmo, né, qualificando eles para que qualquer pessoa consiga circular por esses espaços. Ele tem uma estufa, um solário lá atrás que existe e nós vamos manter, tem pergolados com plantinhas, tem poço lá atrás, tem uma diversidade de estruturas lá que a gente está mantendo e acrescentando alguns espaços para que as pessoas possam utilizar essa área também, não só a frente do prédio, mas circular por toda essa área, sempre que tiver atividades, inclusive prevendo a possibilidade de atividades nessa área externa. Então, aqui, naquela imagem ali, dá para ver até o que eu tinha falado antes dos pavimentos, né, os 5 pavimentos, que seria, nós temos 2 subsolos abaixo, e a partir do nível da rua, que é o que as pessoas enxergam, terra, primeiro pavimento, e o segundo pavimento, que é uma salinha lá em cima. Foi uma dificuldade bem grande, assim, a gente trabalhar com esses pavimentos, porque eles não se conectam em altura e em verticalidade, e às vezes horizontalmente as salas elas não se conectam, existe um anexo que ele é totalmente isolado do restante do prédio, e a gente foi trabalhando com essas conexões e de que maneira a gente poderia propor os usos para cada espaço de acordo com aquilo que o prédio nos dá, né, com as possibilidades que ele nos dá de uso para cada espaço. Pode passar, Gabi. Então, aqui tem uma implantação, a gente deixou uma imagem à direita e mais a planta mais técnica na esquerda. Nós temos uma área de estacionamento que hoje ela funciona zeladora. Nossa ideia inicial agora é apenas apresentar uma possibilidade de uso para essa área da zeladoria, porque como uso cultural a gente sabe que tendo bastante procura e pessoas de fora e pessoas da cidade que vêm, ou com grupos, com escolas, a gente precisa de uma área de estacionamento qualificada, de carga e descarga, inclusive, para que as pessoas acessem essa área, porque a frente do Castelinho não tem área de estacionamento, não tem área de estacionamento para ônibus, para micro-ônibus e tal, então a nossa ideia é que futuramente, quando o prédio fique, toda essa obra que nós estamos propondo agora seja feita, a gente consiga trabalhar com essa área do lado, com o estacionamento, inclusive com a possibilidade de a gente ter uma estrutura ali, a partir do nível do passeio, que é acima, né, então a gente poderia ter esse estacionamento embaixo e mais uma estrutura de serviços diversos que podem ou não se conectar com o prédio, com o uso do Castelinho, né, futuramente. Eu não vou me deter muito nisso, mas aqui, então, a gente tem a área do terreno lá atrás, onde a gente tem os decks, aparecem os caminhos, então esses caminhos ali a gente não está mexendo, a gente mexe somente nessa parte logo imediata aos fundos do prédio, onde a gente está propondo decks suspensos. Depois acho que vai dar para ver melhor isso. E aqui vocês podem ir acompanhando a cada imagem. A cada imagem tem um pontinho vermelho no lado da planta ali, onde mostra o que é o ponto onde a gente está mostrando a imagem. Nessa imagem aqui, volta um pouco, Gabi, por favor. Nessa imagem aqui, a gente pode ver uma lateral do prédio que ela tem hoje uma rampa muito acidentada, ela é até bem perigosa, ela não tem uma inclinação boa, a gente trabalhando com a acessibilidade, a gente pensou muito em como tratar essa lateral,
Então, a gente está trazendo de volta uma escadaria um pouco menos íngreme, mais extensa, e trazendo a acessibilidade para o outro lado, que já existe uma rampa, e estamos tratando com vegetação esse paredão, que ele é um paredão branco enorme, para trazer um pouco mais de ambiência para esse espaço, que aquece bastante. É um espaço que é interessante que a gente tenha um pouco mais de vegetação. Então, aqui olhando dos fundos do prédio para frente, nós temos uma escadaria lá na lateral, a gente está trabalhando com guarda-corpos em madeira, os bancos em madeira. Pode passar, Gabi. Aqui, então, a gente enxerga a parte de trás, onde a gente tem decks com escadas, intercalando escadas e rampas com guarda-corpos. Esses decks, então, eles teriam a função dupla ou tripla, com mesas e cadeiras que elas podem estar ali nos momentos de dia, como pode ter atividades culturais acontecendo ali. Então, a ideia é um deck palco, para que as pessoas possam sentar nas escadas como arquibancadas, ou podem sentar nas cadeiras, pode ter uma apresentação. Aqui a gente ilustrou uma capoeira, pode ser música. A gente tem essa varanda em cima, onde a gente está propondo mesas também, um pequeno café, que também tem visibilidade lá para baixo, onde a gente consegue enxergar essa área e enxergar as atividades que estão acontecendo ali. A gente está, como é bastante acidentado, tem bastante topografia, a gente está trabalhando com bastante guarda-corpo, com bastante escadaria, e de uma maneira mais suave, de maneira que não fique muita rampa ao mesmo tempo, ou só rampa, mas que seja um percurso agradável e que coisas estejam acontecendo ao longo desses espaços. Algumas árvores no meio do caminho que a gente está mantendo essas árvores, e como elas ficam no meio dos passeios, a gente está propondo bancos largos para se jogar, para estar, lixeiras, alguns decks laterais em áreas que hoje elas são brita, e que tem alguns bancos, a gente está qualificando eles com alguns decks de estar. Esses caminhos, eles já existem, esses que estão aparecendo nas imagens. Pode passar, Gabi. Lá no fundo do terreno, algumas pessoas conhecem, mas acho que a maioria das pessoas não deve ter ido até lá ainda hoje. Nós temos uma estufa que foi construída há alguns anos atrás, é uma estufa muito bonita, ela fica embaixo das árvores ali, a gente está mantendo ela, prevendo a limpeza e a utilização dela para finalidades diversas. Esse percurso, ele tem alguns pergolados lá atrás também, a gente está mantendo eles. Essa imagem aqui seria uma área, volta um pouco, Gabi, essa imagem aqui seria uma área da carga e descarga da área de estacionamento para o Castelinho, então o acesso de fundos dele. Aqui aparece de fundos ali o anexo. E depois, agora a gente tem as imagens de frente, que eu acho que boa parte das pessoas que me acompanhou nos últimos dias deve ter visto. Essas imagens aqui a gente criou já para divulgação, não mostrando muito o que tinha na parte de trás. Eu acho que é a surpresa maior o que a gente estava propondo para a parte dos fundos, né? Na frente a gente basicamente mostra a requalificação arquitetônica do prédio mesmo, que seria a restauração fina mesmo, a recuperação de elementos dos lambrequins, das agulhas, esse trabalho refinado, assim, da restauração mesmo. Não tem grandes alterações que a gente esteja propondo para essa parte frontal e lateral do prédio. São mais elementos que se complementam, né? A gente está propondo a manutenção dessas cores que a gente resgatou ainda lá em 2013, que eram cores antigas já do prédio, e uma iluminação que seria fixa. O que a gente vê nessas imagens aqui, a gente está propondo uma iluminação que a gente não tenha que trocar a cada pouco, ou colocar durante um evento e tal, mas uma iluminação que fique nesse patrimônio e que valorize ele, e que a gente possa, no máximo, trocar cores quando tem campanhas ou alguma coisa desse tipo. Então, aqui, passando para a parte interna, eu vou começar pelo térreo, que é a parte que a gente acessa do prédio. A gente separou em zoneamentos, aqui acho que para ficar mais fácil enxergar. Essa parte em laranja, que seria a entrada do prédio, nós temos os espaços de exposição. A gente está propondo para essa área, que é uma área grande, são 4 salões que se conectam,
entre si, a gente propôs a utilização de uma mobília mais móvel, que a gente pode alterar, já que a ideia são exposições e coisas que vão acontecer, atividades diferentes, a gente quer que esse espaço seja fluido, a gente pensa em biombos, uma ideia de movimentação nessa área, e que a gente possa criar divisórias ou criar labirintos, percursos, para que as pessoas tenham uma sensação diferente a cada exposição ou a cada atividade que aconteça ali. Então, na parte de entrada principal, a gente tem um balcão de atendimento, uma parte multimídia, que a gente está prevendo em vários pontos do prédio. Numa das salas da frente, à direita, então, uma parte exposição permanente, onde a gente tem uma mobília do Castelinho, a gente tem várias coisas que a gente quer resgatar para esse espaço, e um espaço de artesanato, onde a gente possa criar e vender coisas para as pessoas, para os turistas que vêm até aqui. Nessa área azul, então, nós temos 2 acessos frontais aqui, o principal, um lateral, onde a gente está prevendo plataformas e acesso a cadeirante, por uma plataforma interna, e nos fundos do prédio, naquele azul que tem lá atrás, do lado do anexo, a gente está prevendo um elevador externo, que vai conectar também, além de conectar os pavimentos em vertical até o térreo, a gente consegue conectar o anexo, de maneira a gente poder ter essa fluidez entre os 2 espaços que hoje não tem, né? Então, o anexo, ele seria uma área administrativa, e a parte dos fundos e varanda dos fundos ali, a varanda norte, que seria a lateral esquerda aqui na imagem, a gente propôs um pequeno café, um café onde não é possível utilizar gás ou fogo, mas esses cafés menores, até pela necessidade que o prédio tem, né, por ser em madeira, e várias mesas, espaços de estar onde as pessoas vão até lá, pegam um livro para ler, ou vão assistir alguma coisa, vão assistir uma exposição, e tem esse espaço para estar ali. A partir eu acho que a próxima é o pavimento do primeiro subsolo. Então, a gente está descendo as escadas agora. Nós temos mais uma área de espaços para oficinas, exposições, para esses usos como no térreo, mas especialmente oficinas, porque são salões grandes. A gente está requalificando os banheiros, ou seja, a gente não tem um banheiro de PCD, a gente está criando o banheiro de PCD, dividindo o banheiro feminino e masculino, requalificando aquela copa que existe lá, a gente não tem mais estrutura de pia, encanamento, nada disso, então a gente está trazendo essas estruturas. No anexo, então, ali mais um pavimento, que é a área administrativa, ela tem acesso direto da rua, pelaquela rampa lateral, e depois, acho que a gente vai descer ainda mais uma vez para o segundo subsolo, que é uma parte bem pequena, que se conecta direto lá no fundo para os decks. A gente tem uma área de oficinas lá atrás, que ela não tem conexão com lugar nenhum. Então, essa parte de oficina, nossa ideia é trabalhar com oficinas em madeira, com o trabalho de qualificação profissional, em especial, para essas atividades, daquela ideia que a gente tem de trabalhar com qualificação profissional para os elementos em madeira e endilhados e encaixes que o próprio prédio necessita. Nós temos uma área de apoio de banheiros, né? E depois, subindo o primeiro pavimento, nós temos mais uma área administrativa, uma área de exposições e apoio, um espaço bem pequenininho lá atrás, que é para ser um espaço kids. A gente vai mostrar algumas imagens do que se trata esse espaço. Um espaço de exposições que seria multimídia, mais um apoio de banheiros, essa área administrativa toda, e em cima, lá no último pavimento, que a gente tem mais um ático, que é uma salinha menor, a gente propôs mais uma sala de exposições que seria para fotografias, para uma exposição mais permanente
e multimídia lá em cima nesse espaço. Então, acho que passando para as imagens internas, aqui seria uma vista da parte de entrada, acho que dá para ir acompanhando na planta ali do lado, os totens multimídia, os painéis, né, esses painéis que a gente pode ver nessa imagem, eles são moldáveis, eles são soltos, a gente vai moldando à medida que a gente precisa moldar esse espaço e colocar diversos tipos de estruturas em cima dele. Vocês podem reparar que é tudo em madeira também, a gente está trabalhando com espaços com mobiliário em madeira também. Essa parte é a exposição permanente do prédio. No lado oposto, na mesma sala, a gente tem o espaço do artesanato. Passando a próxima imagem, vamos ver aqui, nós temos a parte dos totens, as exposições, de que maneira elas podem acontecer. Nós não fizemos muitas imagens assim de toda a configuração que a gente imagina, mas nesses espaços podem ter inclusive espaço para música, espaços para sentar com puffs, bancos, aqui a área da plataforma interna, que ela acontece aqui nesse espaço, que é por um acesso lateral. Os totens que a gente está prevendo para identificação e para as pessoas se localizarem dentro do prédio, então a gente está prevendo um espaço de comunicação visual de várias maneiras, assim, tanto dentro quanto fora do prédio. Acho que pode passar a próxima. Acho que nós já estamos com um tempo bem longo de apresentação, mas vamos lá, estamos quase no fim. Aqui é uma imagem do café, duas imagens do que a gente pensa desse espaço de café, então é um espaço pequeno. Depois a Gabi vai falar de que maneira que a gente está propondo essa utilização desse café, né? A parte do café na área fechada, destacando que toda essa mobília, a gente está desenhando ela de maneira a trabalhar também com os encaixes, com essa ideia de trabalhar com encaixes em madeira, até porque no próprio mobiliário a gente quer mostrar como as pessoas mesmo, no dia a dia delas, convivendo dentro do prédio, elas conseguirem entender de que maneira isso pode acontecer. Pode passar. Aqui é o primeiro subsolo, então aquela parte onde a gente tem os salões, a gente está propondo várias divisórias em camarão, para que a gente possa conectar esses salões, ou então dividir para atividades menores, uma circulação que acessa os banheiros, e deixa eu ver, pode passar, banheiros aqui, então, a gente tem uma estrutura de banheiros embaixo, que a gente vai ter que fazer todos eles do zero, principalmente por conta da parte de acessibilidade. No andar de cima, uma parte de espera, que esse espaço ele se moldaria ou como espera, por conta da área administrativa, ou como exposição também. No fundo, então, a gente tem o espaço Kids, é um espaço que tem uma porta bem baixinha, então a nossa ideia é que essa área possa funcionar como contação de histórias, as turmas de crianças das escolas que vão até lá possam ir até esse espaço para ouvir histórias, aprender sobre o Castelinho, sobre a Comissão de Terras, sobre a cidade de Erechim. Então, é um espaço pensado para elas, ao invés de a gente utilizar somente como depósito, porque ele não tem uma altura suficiente para a gente ter um departamento ou uma área de exposições nesse lugar. Aqui seria o espaço multimídia, que é uma das salas da frente, no primeiro pavimento. Então, a ideia é que ela tenha projeções, seria um espaço de projeção, né? E eu acho que a última imagem é a de cima, lá no ático, onde a gente tem uma janela que a gente, ao abrir ela, a gente dá de frente com a praça, com a prefeitura, a gente consegue enxergar com uma visão muito privilegiada e alta do que é esse espaço da praça. Isso foi uma ideia que veio lá do concurso do IAB, a ideia do passado, presente e futuro. Então, a gente ter fotos, exposições do que era a cidade de Erechim, a configuração dessa praça, fotografias, o que é hoje e a parte multimídia, que seria futuro, né? Então, é uma salinha pequena, mas a gente consegue qualificar ela e é uma área que todo mundo quer conhecer, né? Então, a gente não está fechando ela ao público e sim trazendo uma atividade bacana para esse espaço.
Bom dia, vou continuar daqui para ele tomar uma aguinha. Uma parte final aqui que a gente planejou, já caminhando um pouco mais para a questão da execuibilidade assim, do projeto, fizemos um plano de divisão do projeto em fases. Esse projeto, essas divisões, mais no sentido de facilitar o gerenciamento da própria equipe de trabalho que vai estar à frente do projeto do Castelinho. O intuito com essas fases é também facilitar o fomento financeiro, enfim, o financiamento de toda essa obra, mas o que pretendemos é que essas etapas elas aconteçam continuamente, sem uma pausa entre elas. Então, essa primeira fase, ela deixaria todo o prédio apto à circulação, a chamar os grupos da sociedade, a chamar as pessoas para que conheçam o prédio internamente, que poucas pessoas tiveram essa oportunidade, e que todo o prédio seja restaurado, a parte de hidrossanitária, a parte de preventivo de incêndio, segurança contra incêndio, tudo nessa primeira fase. Essa primeira fase seria uma fase mais grossa, maior, que deixaria o prédio apto à circulação. A segunda fase deixaria ele apto à utilização. Então, com todo o hidrossanitário, toda a elétrica, toda a parte da iluminação já finalizada, juntamente com uma parte externa, dos jardins, da praça posterior e os mobiliários e a questão da acessibilidade, principalmente, que é muito importante, que permite essa utilização. E uma terceira fase que a gente colocou foi uma fase que ela propõe um pleno funcionamento do prédio. É uma fase menor, mas não menos importante do que as outras, porque ela garante a acessibilidade universal do prédio. Então, a gente tem que ter esse cuidado de que todos os mobiliários sejam acessíveis, que a gente tenha braille, que a gente tenha todos os vídeos com audiodescrição. Então, essa seria uma parte mais tecnológica, mais interativa, não de obra bruta em si, mas que é de igual importância para que a gente garanta essa acessibilidade universal para o prédio. E também mais no sentido do gerenciamento do prédio depois de aberto, estamos planejando formas de ocupação desses espaços. Então, como vai funcionar para a população conseguir utilizar esses espaços multifuncionais, esses espaços multiuso, os espaços expositivos. Então, pretendemos tratar ele da importância que o Castelinho merece como uma casa de cultura, né, propriamente, com editais anuais, mensais, editais já agendados para inscrição e ocupação desses espaços. Como a Ariane falou do café, esse café ele não prevê produção local, então a gente pretende fazer uma concessão de uso, enfim, para uma empresa local utilizar esse café para estar dando o apoio assim, a esse prédio. Esse uso administrativo que a Ari também comentou, algumas salas ali que podem ser direcionadas à ocupação da própria prefeitura, com atividades que sejam relacionadas ao funcionamento do prédio, ao gerenciamento do prédio, e, por fim, a ocupação livre dos espaços externos, com agenda, com programação já definida, para que se ocupe o máximo possível aquelas áreas externas do deck, enfim, todas essas áreas que estão planejadas. E como passo final, então, a nossa continuidade, agora a gente se encontra apresentando o projeto à comunidade e, como um encaminhamento, já deixamos aqui, quem está participando aqui da reunião também, o GT do Castelinho, que teve essa participação incrível na ocupação, no plano de ocupação do Castelinho. Deixamos como encaminhamento retomar esse grupo de trabalho e já planejando fazer com que esse grupo se torne oficialmente uma associação de amigos do Castelinho. Na parte técnica, nos encontramos nos projetos complementares, agora a gente está fazendo toda a questão mais técnica de elétrica, hidrossanitária, projetos complementares, enfim, para assim conseguir finalizar a nossa orçamentação e aprovar o projeto junto ao IFAI. O IFAI é o Instituto de Patrimônio Histórico e Ambiental. E, por fim,
os gestores, então a parte dos gestores ficaria o financiamento, a licitação e a execução. Essa é a nossa continuidade para esse projeto, estamos muito ansiosos, enfim, a continuar ele. E eu vou pedir para que se coloque um videozinho agora de apresentação que a gente fez de toda essa área externa do prédio. Bom, eu acho que era isso. Só fazendo uma correção, a Gabi se atrapalhou ali no nome do IPHAI, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, né, do Rio Grande do Sul. E eu acho que era isso. Eu agradeço quem ficou até aqui. Acho que ficou bem comprida a apresentação, mas vou passar agora para o Roger. Muito obrigada a todos. Ari, muito obrigado. Só para passar para vocês que às vezes tem algum ali no vídeo travou um pouquinho por causa da transmissão, mas esse vídeo nós vamos disponibilizar também lá no site da Prefeitura de Erechim. Chamo de volta para a conversa o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Neidmar Alves, para passar algumas questões que chegaram aqui nos comentários, tá? O Ricardo Zucchi, ele diz que se coloca um pouco contra essa questão da restauração, porque ele acha que é um dinheiro que poderia ser investido em outras coisas. Gostaria que o secretário explicasse um pouco como é essa questão do financiamento para que essa obra realmente entre em execução. Obrigado, Roger. Bom, como estamos em audiência pública, né, saliento a disponibilidade através do Facebook de perguntas, questionamentos. Na secretaria, estamos à disposição da comunidade local, regional, estadual, para não só tratarmos desse projeto, como também potencializar em outros municípios. Sabemos que, infelizmente, o caso do Castelinho não é único, né, no estado, no país. E, portanto, nossa equipe, nosso grupo de trabalho está à disposição também para estes outros municípios. Bom, quando o Ricardo Zucchi coloca essa questão, nós recebemos ela da seguinte forma. A compreensão de que um projeto dessa envergadura e dessa natureza, e também acho que dialoga um pouco com outra questão apresentada no chat do Facebook, de sabedoria. Né? Eu venho, como disse no início, na minha trajetória do Conselho de Estado, fui presidente do Conselho de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul nos anos de 2014 e 2015. Isso significa dizer que todos os projetos de financiamento público estadual passam por aquela casa, o SEC-RS, né, e, portanto, estive 4 anos lá e 2
na função de presidir a casa, e sabemos que inúmeros projetos, como o do Castelinho, foram financiados com recursos públicos, né, originário do ICMS das empresas, né, ou seja, as empresas que recolhem ICMS, o governo do estado do Rio Grande do Sul, há bom tempo, no período que fui presidente, nós tivemos um aumento desse volume de recursos através de ICMS, na ordem hoje de quase 50 milhões de reais, evidentemente para todo o estado, né? Então, um bom projeto, como os senhores acabaram de assistir, né? E após este projeto técnico, um bom projeto descrito nos formulários online do Sistema de Financiamento Público Estadual, nos permitirão, sem sombra de dúvida, fazer com que esses recursos que não saem nem do cofre do município, né, e nem de outras fontes que não a renúncia fiscal das empresas, financiará boa parte dessa obra. Esse projeto, esse processo, aqueles que tiverem interesse de conhecer, simplesmente no seu site de busca ali pode digitar Procultura RS, vai abrir na sua tela o primeiro link, o Sistema de Financiamento Público Estadual à Cultura. Também sabemos que existem, e temos isto na nossa apresentação, que faremos agora para empresários, enfim, para grupos interessados em edifícios com essa natureza, outras fontes de financiamento. Nós temos a fonte de financiamento, por exemplo, federal, que também tramita por renúncia fiscal, aí imposto de renda de pessoa física ou jurídica, fonte que há muito tempo vem se trabalhando, o período anterior de estar no Conselho Estadual da Cultura, no Conselho de Políticas Culturais do Estado, estive no CNPC e na construção do Sistema Nacional de Cultura, que preconiza, né, pela preservação do patrimônio histórico material e imaterial do nosso país por sua riqueza, e isso é a Unesco que diz, não sou eu. Então, acho que o Ricardo apresenta um questionamento que, do ponto de vista das pessoas que ainda não têm acesso a essas informações, né, a gente sabe que nas áreas de desenvolvimento de estratégias do poder público, essa é uma área importante. Então, seria isso, né? Não estaremos usando recursos do município, talvez, se utilizarmos esse recurso, aconteça num percentual mínimo, né? Criamos dentro do projeto, e no projeto que será enviado ao financiamento público também estará contemplado, através dessa proposta desse café, de um plano de sustentabilidade do Castelinho, que é isso que nos garantirá a sua abertura, a sua permanência por todos os tempos, né? Ou seja, através da licitação daqueles que ocuparem esse espaço, nós vamos ter condições, né, de trocar a telha que quebra, arrumar a torneira que para, e, né, o piso, enfim, aquelas coisas que a gente sabe que qualquer edifício, qualquer prédio acaba acontecendo, né? Então, acho que tem que ficar muito claro para a comunidade, Roger, que este prédio, o Castelinho, a fonte de financiamento, ou as fontes de financiamento, eu citei apenas duas, são, e hoje isto é absolutamente reconhecido por todo o país, né? Fontes de financiamento diversas, públicas e privadas, né? E até mesmo fontes internacionais e fontes que estão ligadas a outros ministérios e a outras secretarias que não da cultura. Perfeito, secretário. Eu quero colocar também aqui um comentário do Delcio Tonin, talvez o senhor queira passar mais alguma explicação sobre isso. Ele diz o seguinte: em 9 anos após a última reforma, nem sequer foi aberto ao público. Imagina uma reforma dessas, quantos anos vai levar, sem contar o custo, como o senhor já citou. Na minha opinião, tem que manter fechado e conservar com pequenos reparos. O senhor quer responder sobre essa pergunta, por favor? Pois não. Bom, Delcio, nós sabemos que a trajetória do Castelinho, com toda a sua grandiosidade, com sua importância histórica, social, que trata da sua criação, né, que trata da sua chegada a esse espaço, né, do nosso estado, do norte do estado, é maior que todos nós, né? Todos nós, eu digo, a nível de estado, né? Nós temos aqui hoje esse espaço, esse edifício é o mais importante edifício construído em madeira do estado. E também pelo IFAI, né,
pelo Renato Savoldi, né, um grande colega, estive com ele em muitas jornadas, que hoje é o presidente do diretor do IFAI, todos lá muito prontos para que, no menor espaço de tempo, se concretize os processos burocráticos. Mas essa história, né, essa trajetória que, como a Ari relatou, a Ariane, nossa arquiteta, no início da apresentação, que passa por um grande período fechado, né, cria na comunidade essa ideia de que a abertura nunca acontecerá, ou será muito difícil de acontecer, né? Bom, eu quero deixar muito claro, Délcio, que nós, na Secretaria, embora tenhamos outros grandes projetos a desenvolver durante este nosso período, e um deles é a construção da nova Escola de Belas Artes, no prédio ao lado, no terreno ao lado do Centro Cultural 25 de Julho, né? Porque sabemos como isso funciona, né? Temos acesso a esses financiamentos e temos know-how para isso, né? Eu, de maneira nenhuma, estou aqui dizendo que os secretários que me antecederam não tivessem tido o devido cuidado com essa obra, né? Mas sabemos todos que, nesse momento, particularmente, onde as fontes de financiamento para esse tipo de projeto, né, se valorizam muito e surgem como alternativa, já que os municípios, o Estado e o próprio governo federal não possuem financiamento direto para garantir o restauro de um prédio como esse, né? E por há muitos anos estar envolvido nesse setor, né? Quando minha vida sai das artes, né? Porque a minha origem são as artes, né? As artes cênicas, e depois passa pela formação em ciências sociais, aí nós vamos chegar nesse momento da gestão cultural, é um envolvimento de muitos anos, né? E não só com o processo burocrático, não só com o desenvolvimento dos projetos que são financiados, né? Mas também, e particularmente, sabendo que estas fontes, elas são viáveis, garantir às empresas onde faremos o financiamento que esses recursos originários da tributação são recursos que, não sendo usados desta forma, irão para o cofre geral do governo do Estado, do governo federal, né? E mais, é importante citar, nesta pandemia que estamos vivendo, né, o surgimento da Lei Aldir Blanc, que jogou, através do Fundo Nacional de Cultura, 3 bilhões de reais, 3 bilhões de reais, né, nos municípios e estados brasileiros para que as atividades culturais se potencializem. Nós estamos vivendo uma nova era, né, uma era pós-tecnológica, e atividades como as que o Castelinho apresentarão e colocarão à disposição da sociedade, da comunidade, são absolutamente fundamentais para o desenvolvimento de um novo modelo econômico. Então, quero dizer ao Délcio e a todos que sim, num prazo que estamos prevendo de aproximadamente 2 anos, nós teremos esse projeto entregue e concluído. Tá certo, secretário, muito obrigado pela explicação do senhor. Eu gostaria de agradecer também quem está participando desta live, comentando. Muito obrigado por nos acompanharem até aqui. Já passamos aí de 1 hora de live, mas eu gostaria de chamar a Ariane Pedrotti de volta na conversa, só para explicar novamente, ou para reforçar aqui, o André Ribeiro pede para explicar para a comunidade a diferença de reforma e restauro. O Castelinho necessita de restauro. Explica para a gente rapidamente, Ariane. Bom, eu acho que é um tema bem complexo, mas resumindo, em termos gerais, assim, só para tirar um pouco as dúvidas das pessoas, a gente utiliza o termo restauração, em geral, para imóvel histórico, especialmente tombado, porque ele depende de minúcias de obra, que não é a mesma coisa que a reforma. A reforma, você, geralmente de uma obra comum, você vai lá, você tira a parede, você mexe em vários elementos, e substitui ou coloca um material novo. A restauração, você vai pegar aqueles elementos ou aquelas, como é que eu vou explicar? A madeira, por exemplo, você vai a fazer uma análise daquela madeira, do que existe lá, qual é o problema que ela apresenta e como recuperar ela, e não trocar toda a madeira
tirar tudo, tira toda a madeira e põe madeira nova, não. A restauração, ela vem no sentido de você entender qual é o problema que está acontecendo no prédio, seja estrutural, seja por problema de água, por infiltração, e resolver esse problema pontual, de maneira a não perder, não permitir que se perca tantos elementos originais do edifício. É basicamente isso, assim, sendo bem resumido. Tá? Tá certo, Aline, obrigado. Eu sei que é difícil pedir para resumir nessas horas, né? Mas, enfim, pessoal, muito obrigado pela participação. Roger, diga. Eu só queria deixar também, aproveitar o esclarecimento da Ariane e deixar um outro esclarecimento, que inclusive tem uma citação no Facebook. É preciso também que a comunidade fique isso muito claro, né? Os recursos públicos, eles são divididos por áreas de atuação, né? Então, os recursos públicos que dão conta das atividades culturais são recursos reservados à cultura, né? Do ponto de vista da gestão pública, né? Isso é muito claro, tem que ficar muito claro, porque às vezes a gente vê a pessoa dizendo, mas por que não vai para a saúde, por que não vai para a educação, por que não vai para o transporte, né? Mas é que o corte do recurso público, ele enxerga todas, né, as secretarias, enfim. E, por fim, mais uma vez, agradecer a nossa assessoria de comunicação, em nome do Roger, agradecer ao nosso vice-prefeito, agradecer a nossa vereadora Ana Oliveira, presidente da Câmara Legislativa do nosso município, né? Nosso prefeito, Paulo Alfredo Polis, um grande parceiro nesse projeto, foi o primeiro a ter acesso a esse trabalho que o Departamento de Patrimônio, em nome da Ariane, da Gabriela, do João, da Ana, de toda a nossa equipe, e frisar mais uma vez, estamos abertos e à disposição de todos para que possamos junto construir esse projeto que será bom para Erechim, para a nossa comunidade regional e, evidentemente, para todos os nossos munícipes. Muito obrigado. Tá certo, secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Neidmar Alves, muito obrigado pela participação. Agradeço também a participação da presidente da Câmara de Vereadores, vereadora Ana Oliveira, também do vice-prefeito Flávio Tirello, e parabenizo aqui, em nome da comunidade, Ariane e Gabriela, pelo trabalho. Parabéns, muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui. Essa transmissão vai seguir disponível no Facebook da Prefeitura de Erechim e também na sequência no nosso canal do YouTube e também no nosso site. Muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui e tenham todos uma boa semana.